Estamos aqui no nosso webinar. Primeiramente, agradecer a presença de todos que estão aqui conosco, aqueles que disponibilizaram um tempinho aí para a gente falar um pouquinho das nossas soluções de Acronis. Então, eu estou aqui, eu sou Luan, Insight Sales, aqui dentro da Intecnologia, e estou juntamente com o Alan, nosso arquiteto de soluções. Bom, primeiramente, vamos falar um pouquinho da Tecnologia. Somos uma empresa focada nesse segmento de cibersegurança há 14 anos. Então, a gente visa o aproveitamento ideal das tecnologias dentro das organizações, integrando processos e pessoas e tornando, assim, os processos mais eficientes, competitivos e seguros. Pessoal, antes da gente entrar pontualmente nas soluções de backup, nas soluções da Acronis, vamos falar um pouquinho sobre backup. E aí o Alan, em segundo momento, ele vai entrar mais pontualmente nas soluções da Acronis e também posteriormente a gente vai abrir um espaço para vocês tirarem suas dúvidas ou alguma questão do tipo. Bom, aqui estão alguns de nossos parceiros. A gente sempre preza um trabalho muito eficiente, de muita alta qualidade, então a gente conta com parceiros a níveis globais, em diferentes soluções, soluções de endpoint, soluções de cloud, soluções de migração, de monitoramento, soluções de cofre de senha, a gente tem soluções de servidores também, então hoje a gente conta com Sophos, a gente conta com ArcServe, Microsoft, Delinea, a gente conta também com Darktrace, AWS, a gente conta também com Acronis e Outpost 24. Bom, por que falar em backup, né? Nesse primeiro momento, a gente sabe da eficiência que um backup efetivo ele pode trazer ao negócio e à segurança dos dados e informações, mas vamos falar também dos riscos da ausência de backup ao negócio. O primeiro ponto que eu quero tratar aqui é a perda de clientes, né? Esse risco que há. Então, se uma empresa ele não tem um backup efetivo dos dados, a primeira consequência é o impacto nos clientes, né? Então, obviamente, eles podem acabar se frustrando e possivelmente perder a confiança na empresa, né? Ao ter seu dado perdido ali, as informações perdidas, se elas não tiverem correlacionadas ali, se elas não tiverem efetivamente disponíveis, pode gerar muita dor de cabeça para a empresa, né? Além disso, a gente tem problemas jurídicos com a LGPD. Então, além das obrigações que a LGPD coloca sobre coletar e tratar os dados, existem também as responsabilidades técnicas que são específicas. Então, as empresas Ô Luan, seu áudio ficou mudo. Dá uma verificada aí. conseguem escutar? Sim, agora sim. Perfeito. Obrigado, Alan. Então, além das obrigações estabelecidas pela LGPD, a gente tem também as responsabilidades técnicas, né, que se não forem cumpridas, né, se os backups não forem efetivos e realizados de forma regular, as empresas podem sofrer penalizações e até fiscalizações Ô, Luan, administrativas mais severas. Luan, Oi. acho que agora você também parou de compartilhar sua tela. Não sei se foi intencional. Não, não. Deixa eu retornar aqui. Só um momentinho, pessoal.
Aí nesse menu aí, na seta laranja. Não, sim, sim. Só não está disponível aqui, agora sim. Perfeito. Agora vai dar certo. Minha tela já retornou? Sim, sim. Perfeito. Bom, então só finalizando, em relação ao segundo tópico, né, problemas jurídicos com a LGPD, backups que não são feitos regularmente pelas empresas podem sofrer aí sanções financeiras e também fiscalizações administrativas. A gente tem como terceiro tópico, né, outro risco muito importante a ser considerado é a paralisação de atividades e o custo financeiro. Então, assim, em caso de perda de informações e arquivos importantes, seja de cliente, seja da própria empresa, a gente sabe que em diversos momentos a empresa ela é forçada a parar algum de seus serviços ou parar alguma de suas atividades. Então a gente sabe de como que é toda a consequência disso, né? Toda a dor de cabeça que isso traz, além dos prejuízos financeiros, né? É gerado todo um estresse internamente, além de todo o trabalho que tem que ser conduzido ali para tentar recuperar essa atividade, para botar essa atividade em funcionamento. Outro risco também importantíssimo são os dados irreversíveis, né? A reputação da marca. Então vamos falar aqui um pouquinho de um cenário de perdas irreversíveis de dados, em especial de clientes, né? O esforço para coletar novamente todas as informações, todos os dados dos clientes, vai gerar um estresse imenso para o seu público, para o seu cliente. A gente sabe também que o trabalho que foi realizado ao longo do tempo, então você tem ali no seu RP, seja no seu CRM, seja nos seus arquivos, você tem ali informações dos seus clientes, importantíssimos que você demorou anos e anos para trabalhar aquilo, para armazenar, e você tem tudo aquilo perdido, todo esse trabalho perdido em tão pouco tempo, né? Que, consequentemente, vai colocar a credibilidade do seu negócio em jogo. Bom, esses são um pouquinho dos riscos, né, que a gente tem da ausência de backup. E eu quero falar um pouco a seguir sobre 5 principais causas de falha em backup. Então, já que a gente falou um pouquinho dos riscos de não ter backup, vamos falar um pouquinho das principais causas das falhas em backup, né? Então, a gente tem, em primeiro momento, erro de mídia, né? Falha da mídia. E aqui eu vou citar para vocês como que a Acronis ela atua, né, em relação a cada um desses erros. Então, em caso de erro de mídia, a gente tem a Acronis, né, juntamente conosco, a gente oferece suporte a uma variedade gama de mídias de backup, né? Então isso ajuda a evitar a dependência de um único tipo de mídia que pode falhar. A gente tem também a verificação de integridade dos dados, né? A Acronis implementa verificações de integridade para garantir que os dados de backup estejam corretos e que não estejam corrompidos. Então ele já realiza essa verificação para você. A Acronis também oferece recursos avançados de recuperação, na qual essa recuperação ela é uma recuperação, ela pode ser uma recuperação granular de arquivos e pastas específicas, recuperação em nível de sistema operacional e até mesmo recuperação bare metal, na qual um sistema inteiro ele pode ser restaurado em uma nova máquina física ou virtual. A Acronis também oferece tecnologia de redundância e paridade, né? Então realiza uma distribuição e replicação de dados entre vários discos rígidos para garantir a disponibilidade dos dados, mesmo se uma mídia falhar. Então você tem ali uma garantia de outros discos, você tem uma distribuição ali para como plano B, como plano C, e você também tem uma verificação periódica e agendada, né? Então você pode realizar uma programação ali de verificação para garantir a integridade dos backups armazenados. Então você se antecipa, né? Você tira um pouco ali da responsabilidade humana de ter que realizar naquele momento ali uma verificação da integridade dos arquivos. Então você já tem isso programado, você já tem uma verificação periódica que vai acontecer e que já vai te alertar se você tiver mídias defeituosas ou se você tiver setores ali danificados. Bom, o segundo erro comum também, muito comum, é erro humano. Então, como que a Acronis ajuda a lidar com isso, né? Primeiramente, interfaces são bem intuitivas e amigáveis,
né? Elas são projetadas para facilitar a configuração e o gerenciamento de backup. Isso reduz a probabilidade de erros causados por confusão ou falta de compreensão das configurações. Então, assim, a gente conhece diversas ferramentas que, quando você se depara com elas, gera muita confusão, são ferramentas não tão intuitivas, e a Acronis ela tem essa preocupação de tornar a ferramenta intuitiva. Temos automação e agendamento, que permite que os backups sejam automatizados e agendados de acordo com as necessidades do usuário. Então, tem diversas configurações que você pode realizar, né, de automação e de agendamento. E essa automação ela reduz a intervenção manual e minimiza a chance de esquecimento, né, ou negligência na realização dos backups. Além disso, tem as verificações e as notificações, né? Então, as soluções elas podem ser configuradas para realizar verificações e enviar notificações quando ocorre algum problema, algum erro, alguma falha em qualquer processo de backup. Então, isso ajuda a identificar os erros rapidamente, né? Você pode ali já acionar um técnico, você pode acionar a própria IN para tomar ações corretivas, né, o mais breve possível, para isso não gerar um impacto tão grande no seu sistema. E, além disso, né, os administradores eles podem confirmar a integridade dos dados armazenados e a precisão dos backups que foram realizados. Então, você pode ali, a qualquer momento, o administrador verificar se está tudo ok com aquele backup, se está tudo ok com os processos, né, relacionados ao backup. A gente tem também a recuperação rápida e granular, né, que em caso de erro humano, que resulte em perda de dados, a Acronis oferece recursos avançados de recuperação que permitem restaurar apenas os arquivos ou dados específicos que foram afetados. Então, você consegue minimizar o impacto do erro, né, e a propagação desse erro. Então, você pode, você não precisa fazer uma recuperação completa, você pode fazer uma recuperação pontual ali dos arquivos e dos dados que sofreram algum dano. Bom, um outro erro também, importantíssimo a gente falar, é das atualizações de software, né? Então, a gente tem hoje soluções, ferramentas que dependendo das atualizações que tiverem em determinado software, em determinada ferramenta ali que está integrada, ele para de funcionar ou ele perde, né, a efetividade 100% desse software. Né? Não é o problema da Acronis, porque a Acronis ela conta com atualizações regulares, que incluem correções de bugs, aprimoramento de desempenho, suporte a novas versões de software. Né? Então, a Acronis se preocupa em se manter a ferramenta compatível com as mudanças tecnológicas que vão acontecendo ao longo do tempo, isso se tratando não só dos próprios fornecedores, né, as empresas que trabalham em parceria com a Acronis, mas ela se preocupa também em se manter compatível com todas as ferramentas, né, atuais. Integração também com aplicativos e sistemas operacionais. Então, a Acronis se preocupa em realizar esse esforço para garantir a integração perfeita das suas soluções, bem como eu falei, né, com os aplicativos e sistemas operacionais mais populares, e também tem uma estreita colaboração com os fornecedores para adaptação das suas soluções para garantir a compatibilidade. Então, se uma das preocupações em relação à compatibilidade, pode ficar tranquilo que a Acronis ela tem uma preocupação gigante em relação a isso. Então, também, obviamente, realiza testes, né, abrangentes, testes de compatibilidade para verificar se as soluções elas estão funcionando corretamente com as últimas versões dos aplicativos, sistemas operacionais e outros elementos também. Então, já identifica ali qualquer coisa, qualquer erro de compatibilidade, já resolve também antes que isso acarrete, por exemplo, um problema para o usuário final. E também a gente tem um suporte técnico da IN, né? Então, vocês podem contar conosco para oferecer um suporte técnico especializado para ajudar em qualquer erro de processo, qualquer dúvida, problema de incompatibilidade. A gente está ali à disposição para verificar com os nossos técnicos o que está acontecendo e como a gente pode solucionar tudo isso. A gente também tem um problema, que é um dos problemas centrais, não só dentro de backup, mas um problema, né, da própria cibersegurança, que são os cyberataques, né? Então, a Acronis ela não se preocupa hoje somente em fornecer uma boa ferramenta de backup, uma ferramenta eficiente de backup, mas também se preocupa com a questão da cibersegurança, né? Então, conta com proteção ativa contra ransomware,
Então, tem um monitoramento constante ali em busca de comportamentos suspeitos e atividades associadas a ataques de ransomware. Então, se identifica ali algum ataque, alguma coisa, já interrompe a propagação. Então, isso vai ajudar, né, a garantir a segurança dos seus arquivos. Tem análise também da integridade de backup, onde vai estar verificando regularmente os alertas, também a integridade dos arquivos do backup, vai também, o que isso inclui também? Inclui também alterações não autorizadas nos dados de backup, como a exclusão ou modificações de arquivos. Então, por exemplo, se a Acronis ali, em sua verificação, em sua análise, encontra alguma ação suspeita, por exemplo, que não foi autorizada previamente, como alguma alteração em algum arquivo específico, a exclusão dele, a modificação dele, ele já gera um alerta ali no próprio administrador. Então, conta também com armazenamento seguro, né, dos backups que são realizados. Então, armazenamento em nuvem com criptografia avançada, o que ajuda a proteger os dados de backup contra um acesso não autorizado por parte de cybercriminosos. Então, tem toda uma efetividade, trabalha sempre com criptografia de ponta para garantir mesmo a segurança e o armazenamento desses dados. Em caso, por exemplo, de um ataque bem sucedido, a gente conta com a recuperação instantânea, que oferece recursos de recuperação que permitem restaurar rapidamente os sistemas e dados afetados para um estado anterior ao ataque. Então, você consegue fazer ali uma mudancinha de chave, onde você recupera os dados como que eles estavam previamente ao ataque, né? Então, você consegue recuperar isso de forma instantânea, de forma muito rápida, o que ajuda a minimizar o tempo, né, de inatividade das operações, dos serviços e também do próprio impacto do ataque. A gente também tem como erro muito comum dentro das empresas, quando a gente fala de backup, que são falhas da própria infraestrutura. Então, como que a Acronis ajuda nesse sentido, né? Como que a Acronis atua? A gente tem suporte a uma ampla gama de infraestruturas, incluindo unidades de fita, bibliotecas, matrizes de discos, servidores de backup e armazenamento em nuvem também. Além disso, a gente tem a redundância e a resiliência, que é possível configurar backups em múltiplas unidades, ou dispositivos de armazenamento para garantir que, se um dispositivo falhar, os backups ainda podem ser realizados em outros locais, né? Então você não fica ali à mercê de um único dispositivo, o seu processo de backup, a segurança de seus dados não fica ali exclusivamente preso a um único dispositivo. Então você consegue, né, configurar múltiplas unidades para garantir ainda mais essa segurança. Tem a questão do monitoramento também, as notificações. Então, você vai ter um acompanhamento do status de infraestrutura, desempenho de rede, disponibilidade de servidores. E também você vai ter um alerta ali se tiver algum componente crítico, né, dentro do processo. Então, além disso, a Acronis também envia notificações em tempo real, caso ocorra algum problema ou caso identifique alguma falha na infraestrutura, permitindo uma resposta, né, uma adequação rápida ali por parte dos técnicos. Além disso, temos também, juntamente com todas essas features que a Acronis ela permite, tem a otimização de rede. Nos casos dos backups em nuvem, a Acronis oferece técnicas de compressão, desduplicação e aceleração de dados, né, que podem reduzir o consumo de largura de banda e melhorar a velocidade de transferência de backup pela rede. Então, a Acronis, que eu citei para vocês, que são erros muito comuns, são os principais erros que a gente verifica, que a gente consegue perceber nos processos de backup das empresas, e a Acronis ela está preparada, ela conta com um esforço imenso para tratar com cada um desses pontos. E, bom, eu falei aqui um pouco, de forma geral, como que a Acronis atua para cada uma dessas falhas. E agora com o Alan, nosso arquiteto de soluções, ele vai estar tratando um pouco pontualmente sobre as soluções propriamente da Acronis, né? Então, eu dei um panorama geral aqui e agora o Alan vai falar exclusivamente de Acronis, que ele é melhor do que ninguém para falar dessas soluções aqui com a gente. Então, tá contigo, Alan. Opa, beleza, deixa eu compartilhar minha tela aqui.
Então vamos lá, né? Só um minuto. Aí. Levando em consideração, né? Tudo que o Luan já citou aí, né? Dos principais problemas, né? Em relação a backup, a estrutura, a planejamento, né? Assim, vou falar um pouco do que a Acronis oferece em relação a esses problemas, né? Só falando uma breve história sobre a Acronis. A Acronis é uma empresa, ela tem duplo data center, um na Suíça e outro em Singapura. Então, assim, tem um grande nível de laboratório, de pesquisa, e ela é bem preocupada em relação à cibersegurança, né? Sim, visando o cenário das ameaças, né, assim, que vem se tornando cada vez mais complexo, né, assim, durante a pandemia da Covid, né, Covid-19, teve aí um aumento de 300% nos crimes cibernéticos, né, assim, 57% desses ataques são perdidos por soluções de antivírus, né, então, tipo assim, não são detectados, né, assim, então acarretando a graves problemas. E, tipo assim, a gente encontra alguns problemas também que em 69% dos casos gastam-se mais tempo gerenciando ferramentas do que se defendendo contra as ameaças, né? Tipo assim, você tem aí um grande número de ferramentas, algumas não se integram uma com a outra, né? E aí você fica aí gastando muito tempo, assim, olhando o log de uma ferramenta, para você correlacionar com outro log de outra ferramenta, né? Isso aí vai se perdendo um tempo que é precioso em relação a quando você está se defendendo contra um ataque, né? E se você pudesse confiar em apenas uma solução integrada, né? Tipo assim, como faria isso, né? Tipo assim, e nos casos chega a reduzir em 50% os custos, né? Tipo assim, você vai ter uma console, um agente e uma licença, né? Tipo assim, a integração vai ser melhor e você consegue ter automação em relação a isso aí, né? Em relação às features. Você vai ter as despesas consolidadas de fornecedor. Assim, a gente sabe que não é 100% dos casos que você vai ter ali sempre um fornecedor cuidando de tudo, né? Assim, é interessante sim ter, mas a grande vantagem da Acronis é que, além de você ter essa console única, uma licença e um agente, ela ainda tem integração. Integração é bem importante em relação a você ter informações de outras ferramentas para você ter um plano de defesa, né? Vai oferecer ali uma cyberproteção incomparável, né? Cobertura de 100% dos workloads, recursos exclusivos não disponíveis em seus atuais fornecedores de segurança, e ela é líder em testes independentes, né? Assim, nas organizações que eles estão sempre validando as funcionalidades das ferramentas, né? Então, sim, a Acronis é bem relacionada e bem visada em relação a esses testes independentes realizados aí. Pode ser a VB100, a VTest e a V-comparativos. Esse meio Igloo aí é o serviço core da Acronis, né? Assim, o melhor backup da categoria integrado com segurança e gestão. Então ali a gente vai ter em security, né? A gente vai ter o CyberFit Score, vai ter a gerência ali de vulnerabilidade, né? Um Active Protection, um antivírus e um anti-malware, a proteção com assinatura baseada em locais ou em nuvem, né? E um device control. Além de você ter lá no gerenciamento, gerenciamento por grupos de workloads, né? Um plano centralizado de gerenciamento. Você vai ter ali um remote desktop, né, um acesso remoto desktop e um remote assistance, né, assim, se for no caso de você precisar tomar alguma ação na máquina ali do colaborador, né. Além de você também ter um inventário de hardware, né. Com isso também, no backup, a gente tem backup de arquivos, backup de imagem completa, backup de aplicação, backup de pastas compartilhadas, né, na rede, backup tanto em cloud quanto
local. Além de você ter ali uma ferramenta de notary, né, ali para assinatura de documentos ali. Você também vai ter lá o disaster recovery. Você pode fazer tanto testes de failover, né, para validação de backup, quanto você também pode ter lá o failover mesmo em produção, né. Além também de você ter uma ferramenta também de file sync and share, né, como ali assemelha-se a um OneDrive, a um SharePoint, né, mas ali para dentro da sua organização. Com isso ali, a gente consegue proteger esse como ataque de ransomware, né, incluir o melhor do backup da categoria, fortalecer seu antivírus contra ameaça de zero e aumentar a segurança e a capacidade de gerenciamento. E com isso, né, a Acronis também tem os packs avançados, né, dessas soluções, né. Então, tipo assim, ali ela vai ter o pack avançado de proteção de e-mail, né, ali vai ter o anti-phishing, a proteção de spam, a proteção de anti-malware, a proteção contra ameaças persistentes, né, avançadas de dia zero, proteção contra compartilhamento de e-mail corporativos, né, o back, varredura profunda em anexos, né, assim, às vezes vai chegar um e-mail lá com algum anexo, vai ser feito essa verificação antes do usuário poder fazer o clique ali, né, e executar, além de ter filtragem de URL, a inteligência sobre as ameaças, né, ali baseado em comportamento, e o serviço de resposta a incidentes, né. Então, tipo assim, a gente consegue às vezes voltar uma caixa de e-mail ou algum e-mail que foi comprometido, né. Também tem a proteção de Advanced Data Loss Prevention, né, ali de DLP, vai ter o controle de fluxo de conteúdo, a descoberta de conteúdo e o monitoramento de atividade de usuário, né. Ainda não tem para comercialização a questão do DLP, mas tá para chegar aí nesses próximos trimestres. Com isso também a gente tem o pacote avançado de segurança com EDR, né, a coleta de eventos de segurança, gerenciamento de incidentes de segurança, vai ter a própria resposta a incidente, né, inclui também todas as funcionalidades do Advanced Security, né, que é o próximo que a gente vai citar aí, que é a proteção de antivírus, de anti-malware, com detecção baseada local ou assinaturas em nuvem, né. Além da filtragem de URL, ou os backups forenses ali, né, para a questão de auditoria, né, assim, a máquina foi comprometida, vamos iniciar ali as verificações, né, então, tipo assim, com o pacote avançado você consegue fazer ali o backup forense e você vai ter ali a imagem imutável da máquina no momento do backup, né, seja os dados em memória mesmo, em cache, né, até a história a história dos arquivos que foram alterados, né. Além disso, inclui todas as funcionalidades além de incluir as funcionalidades do Advanced Security, a recuperação segura de listas e permissões corporativas, né? Você vai ter lá um plano de proteção inteligente e vai ter também prevenção de exploração, o próprio IDS, né? E no Advanced Management, no gerenciamento avançado, você vai ter lá o gerenciamento de patches, né, para atualização e correções de patches, condições de discos rígidos, né, você consegue verificar a saúde dos seus discos, um inventário de hardware, a aplicação de patch a toda prova, né, tipo assim, a gente sabe que a aplicação de patch é um pouco complicado, porque assim, nem sempre a gente vai atualizar um patch por ter aquele receio de, eu vou atualizar, vai parar meu servidor, porque meu servidor web na versão do patch atual não é compatível com o meu banco de dados, como é que eu vou atualizar? Então, assim, que essa aplicação de patch a toda prova, a gente vai falar um pouco mais para frente no outro slide, que vocês vão entender realmente o que é isso, né? Mas nada mais é do que você ter uma cópia segura dessa máquina antes de você aplicar o patch, né? Para caso você tenha algum problema, você consegue voltar a isso e ter o menor tempo de parada possível, né? Além de scripts, né, com segurança cibernética, você consegue ter lá um painel para você executar seus scripts, para você ter
ter tarefas automatizadas também, direto do console da Acronis, né? Você vai ter lá o monitoramento baseado em inteligência artificial, além de implantações de software, né? Não chega a ser um serviço de MNM, mas você consegue ter essas funcionalidades aí bem interessantes. No pacote avançado de backup, você consegue fazer o cluster do Microsoft SQL, né? E tanto também do Microsoft Exchange, além de Oracle DB, SAP HANA. Você vai ter também um mapa de proteção de rede. Ali você consegue monitorar o status da proteção dos arquivos com classificação, geração de relatório e análise dos dados estruturados, né? Além também de você conseguir ter a proteção de dados contínuas, né? Que ali você evita até mesmo a menor das perdas dos dados em aplicativos essenciais, né? E com isso também você tem lá backup para banco de dados MySQL e MariaDB e o processamento de dados fora do host. A gente vai falar também um pouco mais na frente. Além da proteção lá avançada de disaster recovery, que é o failover de produção e o de teste, você pode também ter essa comunicação baseada em VPN somente, né, na nuvem, e em site to site, né? VPN site to site. Você pode ter múltiplos modelos, né? Tipo assim, tanto baseado em VPN quanto não baseado em VPN, né? Aquela questão de você já publicar sua aplicação direto lá da nuvem da Acronis por um IP, um DNS, que seja. A recuperação de desastre, né? Com proteção cibernética. E você também tem os runbooks. Na proteção avançada de File Sync and Share, você vai ter ali a autenticação e assinatura eletrônica, modelo de documentos, né, para diminuir ali ou encurtar seu tempo, né? Então, tipo assim, você tem ali já modelos pré-definidos ali para uma assinatura de contrato, lá, de serviço, entre outras coisas. Você vai ter um repositório de conteúdo local, né? Seja ele NAS ou parecido com o que tem o SharePoint hoje, além de backups de arquivos sincronizados e compartilhados, né? Assim, e de pastas de rede. A gente consegue proteger mais de 20 plataformas, né, em um único console, desde de Microsoft, Linux, Oracle, VMware, Linux KVM, Citizen Server, Virtuoso, Nutanix, além de você também conseguir proteger iOS, Mac, né, Android também e o SAP HANA. Backup a nível de arquivo e imagem completa, né? Você pode fazer backups de arquivos individual ou proteger o negócio inteiro com alguns cliques, né? Então, assim, é bem rápido e prático você criar esses planos de proteção e ali você decide se você vai fazer o backup somente a nível de arquivo, né? Ali você vai especificar arquivos detalhados lá importantes que você deseja fazer o backup, né? Ali você consegue reduzir o tamanho do backup e economizar um espaço de armazenamento, né? Porque a gente entende que o backup de máquina completa tome-se ali também um espaço um pouco maior. Mas também, em contrapartida, é mais fácil, né? Assim, você faz o backup de todo o sistema em um único arquivo, né? Então, assim, você consegue garantir a restauração dele um pouco mais rápido, né? De questão até de bare metal. Em caso de desastre de dados, você pode facilmente restaurar todas as informações para um novo hardware, né? Tendo assim a garantia, né, a continuidade do negócio e com opções flexíveis de backup, você evita o tempo de inatividade ou perda de dados, né? Você tem aí opções de armazenamentos flexíveis, né? Tanto o armazenamento em nuvem, você pode ter o armazenamento na Azure. Você tem 3 opções de armazenamento em nuvem, né? Então, assim, que são não compatíveis com a Acronis, mas a Acronis, além de ter seus data centers, ela tem mais de 42 data centers, ela tem 6 data centers dentro dos data centers da Google
e da Azure, né? Então, sim, você consegue ter ali o armazenamento em nuvem, tanto na GCP quanto na Azure, ou até mesmo na própria nuvem da Acronis. Além de você também poder transferir seus dados para outras nuvens, né? Tipo assim, tipo a AWS, a IBM Cloud, a Alibaba, você consegue ter aí esse armazenamento nessas nuvens públicas também. Ou você pode ter seu próprio armazenamento em nuvem, né? Sei lá, você às vezes pode ter aí um colocation, ou você tem algum serviço já incomodado com algum outro parceiro seu de terceiro e você tem lá um espaço lá que você pode levar seus dados para lá também. Além do armazenamento local, né? Assim, você pode fazer armazenamento em discos locais, em compartilhamentos de redes, né? Seja ele SMB, CIFS, DFS, né? Ou até o próprio NFS. Ou então você, em algum dos casos, você ter ali o Acronis Cyber Infrastructure, né? Que é um pedaço da ideia da Acronis dentro da sua rede, né? Você tem ali o melhor do RTO, né, com o Instant Recover da Acronis. O Instant Recover é a tecnologia patenteada, ela te permite recuperar sistemas em segundos, iniciando qualquer sistema, Windows ou Linux, seja ele físico ou virtual, diretamente do armazenamento de backup no host Microsoft, né, ou Hyper-V, ou até mesmo VMware XE, sem mover dados nenhum, né. O que vai acontecer? Você vai com praticamente 2 cliques, né? Você vai pegar o último backup feito dessa máquina, você vai criar um disco virtual dele e aí você vai fazer um link dentro do seu hypervisor, né? Seja ele VMware ou o próprio Hyper-V. E assim você tem um tempo mínimo de RTO, né? Você consegue recuperar qualquer servidor virtual, físico ou em nuvem, e você vai ter ali uma redução de consumo de rede, né? Então, tipo assim, com essa imagem de backup, ela vai funcionar local, no local do backup, mas o disco vai estar executando fora dali, né? Então, assim, você não precisa ter que criar uma máquina virtual, fazer todo o processo ali de instalar o sistema operacional ou subir até mesmo a ISO de recuperação da Acronis para você poder fazer essa restauração dessa máquina, né? Então, assim, com poucos cliques você cria um disco virtual do último backup e você linka ele dentro do seu hypervisor. O Disaster Recover, né, na Acronis Cloud Recovery Site, pode funcionar daquela forma que a gente já tinha dito, né, tanto ele um failover de produção, sim, falhou um servidor meu interno, eu vou subir isso lá instantaneamente na nuvem da Acronis, eu posso fazer ele também como testes de failover, né, para validação dos meus backups. A gente entende que só ter o backup não é o suficiente, a gente tem que validar se aquele backup está operacional, né? E aí você vai levar esses backups servidores em nuvem, né? Então, assim, você pode ter essa comunicação tanto via VPN, né? Ou via um DNS, né? Um IP público. E, assim, tendo algum tipo de parada, você teve você necessitou desse disaster recovery, né? Você teve sua operação ainda com continuidade lá no site da Acronis, você consegue pegar as informações daquela máquina que estava em execução e trazer novamente para dentro do seu servidor interno lá, após você verificar e ajustar o que teve problema, né? A Acronis também conta com um sistema de Universal Restore. Você consegue restaurar sistemas Windows e Linux para hardware diferente, né? Então, assim, é uma recuperação rápida e fácil de sistema de hardware diferente. Você pode incluir ambientes físicos, virtuais ou nuvem, bare metal. Assim, a recuperação de uma imagem do disco, como está, o que acontece? Você tem uma VM em um servidor do player X e você comprou um outro servidor do player Y, né? Então, tipo assim, o que isso vai acontecer? Vai pegar aquele disco virtual, vai subir no seu novo servidor e ali a plataforma o Universal Restore ele vai atualizar ali todas as questões de driver, né, para poder rodar nesse novo servidor que você tem. Isso acontece muito quando você troca marcas, né, de servidor ou troca o próprio hypervisor, né? Então, tipo assim, você não precisa mais ficar
preocupado em subir a máquina, atualizar o SO, fazer toda aquelas pré-opções, né, para você poder subir o backup novamente lá. Então, assim, com poucos cliques, você pega esse disco virtual já rodando nessa máquina que você já tinha, e você já transfere ele automaticamente para o outro hypervisor ou para outro servidor de algum outro player. Aí, assim, você garante a migração rápida e fácil, né, de sistemas, com alguns cliques. Você reduz o RTO, né, o tempo de espera aí, né, e você minimiza também o tempo de inatividade. Sim, o backup está morto, né? Assim, a Acronis Cyber Protect é a melhor proteção de backup, né? Assim, não só backup, mas é a melhor proteção para o backup. Com isso, tem-se o recurso de anti-malware estendidos, né? Ali você vai ter a proteção do Active Protection, né? É uma tecnologia anti-ransomware mais avançada do setor de backup, né? Então, assim, ele protege arquivos, inclusive os backups locais, né? Persistentemente contra a criptografia ou a modificação não autorizada, né? Então, assim, você vai ter ali o backup e aquele arquivo imutável, né? Ele defende o backup continuamente contra alterações, né? Reforçando um agente da Acronis contra ataques. Ele restaura esses arquivos instantaneamente, né? Vamos supor que você teve um ataque, alguns dos seus arquivos foi comprometido, né? Então, o que ele vai fazer? Ele vai restaurar aquele arquivo instantaneamente, a versão salva mais recente, caso algum ransomware consiga passar pela sua defesa, né? E com isso também ele tem as outras features, né, do Acronis Static AI Analyzer, né? É a detecção no acesso ou sob demanda, né? Você vai ter lá o Acronis Anti-Malware Engine. Você pode fazer, ter a detecção de qualquer malware com assinatura, tanto com essa base na nuvem ou local, né? Geralmente, em alguns casos, com a base local, que tem o sincronismo com a nuvem, você consegue ter uma maior detecção dessas ameaças, né? Então, assim, você reduz o tempo de verificação se a ameaça é válida ou não, né? E você, na questão local, você também tem um ganho em relação à rede, né? Porque, assim, às vezes a internet pode estar com algum problema ou pode ser algum lugar distante que esteja a internet um pouco lenta, né? Então, assim, com essa assinatura local, você tem aí uma rápida absorção dessa informação, né? Além do Acronis motor comportamental, né? Que ele vai fazer ali todo a verificação, né, de heurística, né, ali do recurso lá, do malware ou do processo que está executando ali que esteja sendo verificado. Você pode fazer ele tanto na detecção do acesso, né? Ali, ao momento que ele está acessando algum recurso, ele vai ser verificado. Com isso, essa prevenção ativa do tempo de inatividade e perda de dados, não apenas recuperação após um ataque, né? Você vai ali verificar tudo o que está acontecendo e não só tomar ação após você ter sido atacado, né? A proteção em inteligência artificial contra malware do dia zero, né? A proteção anti-malware para Windows, Linux e macOS. Ela vai fazer essa detecção de ransomware e a recuperação de dados, né? Detecção de processo de cryptomining, vai verificar se está executando algum tipo de cryptomining no dispositivo, né? Tomando recurso. Tendo também a proteção em tempo real e varredura sob demanda. A autoproteção, né? Vai proteger agora, assim, não só os arquivos, mas o componente da Acronis ali, né? Assim, tipo assim, os registros, se o serviço está parado, contra a parada do serviço, né? Proteção de arquivos da Acronis, para que ali o serviço esteja sempre apto para você ter a melhor proteção, né? Tipo assim, às vezes um malware está tentando parar o serviço para poder executar uma ação, ou ali mesmo até em caso de usuário ali, não percebeu, viu aquele aplicativo lá, não sabe o que é e vai lá e para, né? Então, tipo assim, essa autoproteção ajuda demais em relação a isso aí. Além de você ter proteção
de pastas de rede, né? Vai proteger os dados em pastas compartilhadas em sua máquina contra ransomware. A proteção do lado do servidor vai proteger pastas compartilhadas dentro da sua rede, né? Então, assim, a gente sabe que tem os servidores de arquivos dentro da empresa e as máquinas têm aquela pasta mapeada, né? Então, assim, às vezes uma máquina pode estar fora de conformidade ali, fora de compliance, esteja comprometida, acessa um arquivo dentro da sua pasta de rede e aí pronto. Aí o ransomware se dissemina e aí criptografa todos os seus arquivos. Então, tem essa proteção do lado do servidor em relação a isso. Além de você também ter a quarentena de arquivos, né? Você também vai ter o gerenciamento de exclusão, você pode especificar processos ou pastas que você não quer que seja feita essa varredura, né? Ali, você evita que seja feita essa varredura, mas são processos e pastas que você realmente tenha consciência de que é válido, né? Não é algo que vai te atrapalhar. Para a instalação dos agentes, né, para a gente ter essa proteção nas máquinas, tem as descobertas e a instalação remota de agente, né? Você pode simplificar o processo de instalação, em caso de ambientes bem grandes, né? Você instala os agentes, pode ser ele tanto com descobertas de rede, né? Ali do SMB, do NetBIOS, alguma coisa do tipo, ou até mesmo a descoberta baseada em Active Directory, né? Assim, ele vai instalar um agente lá no AD, ele vai verificar as máquinas que estão registradas lá e aí você consegue executar a instalação remotamente nessas máquinas. Ou então você, em caso você não tenha um AD, você pode criar ali uma lista, né, com os computadores em um arquivo, CSV no caso, e você importar ele para dentro da console da Acronis, ele vai verificar ali e vai distribuir os agentes nessas máquinas. Assim, nesses casos, a gente só precisa que tenha um usuário administrador que tenha permissão para poder instalar esse agente, né? Você também pode aplicar automaticamente um plano de proteção. Sempre que o agente for instalado e fazer o registro dessa máquina, ele já aplica um plano de proteção ali, né? Seja para um backup, seja para o endpoint lá, para o anti-malware, para o anti-ransomware, ou até mesmo um de gerenciamento de patch, né? A instalação dos agentes remotos em lote com um assistente de descoberta, né? É o que a gente já tinha dito. É bem mais fácil, mais rápido, né? No embarque, você não gasta tanto recurso e você tem a proteção completa. Em relação à avaliação de vulnerabilidades, né? Você consegue descobrir um problema antes que ele seja um problema, né? Então, assim, as atualizações contínuas e diárias do banco de dados de vulnerabilidades, né? Eles vão estar ali sempre trabalhando, né? Os engenheiros da Acronis e mostrando para você do seu inventário de software o que você tem que seja vulnerável e o que você tem de aplicar a patch, né? Então, assim, o gerenciamento de patch da Acronis é isso. Ele tem suporte para a estação de trabalho, Windows 7 posterior, para servidor do Windows Server 2008 R2 posterior, né? Além do Microsoft Office 2010 e mais, e outros componentes relacionados, né? Além de você também ter a avaliação dessas vulnerabilidades em .NET Framework e aplicativo de servidor, ou em Adobe, seja ele Reed, Flash, no Oracle Java, navegadores, entre outros softwares, né? Assim você mitiga potenciais ameaças e previne ataques. No gerenciamento de patches, né? Você corrige o problema antes que o problema aconteça. O banco de dados de vulnerabilidades contém 12.869 vulnerabilidades, né? E a exposição comum, 250 a 300 novos CVS semanais. Você pode ali trabalhar com algumas formas, né? Assim, você pode ter aprovação automática desse patch, né? Sim, então, eu quero que sempre que esteja patches para as aplicações lá do meu inventário de software, eu quero que atualize, eu quero estar sempre com a última versão. Você pode ter essa opção automática, ou você pode implementar um cronograma, né? Então, tipo assim, eu sei que tem uma aplicação de patch, mas eu só tenho uma janela daqui 2 semanas. Você consegue organizar seu cronograma e implementar essa atualização. Ou então você pode fazer de forma manual, né? E
Lá na Acronis ela vai te dar o relatório, vai te mostrar todos os patches que você precisa atualizar, e ele vai te mostrar a severidade, né? Desde o mais crítico até o menos crítico. Então você consegue se organizar. Eu vou atualizar os mais críticos porque realmente essas aplicações aqui é crítica para o meu negócio e eu não posso ficar vulnerável, né? Além de você ter opções flexíveis, né, de renderização e janela de manutenção, o que a gente já disse acima lá. Você pode também ter a implementação em estágio, né, que é a questão do, eu vou executar a aplicação de patch do mais crítico até o menos crítico, né? E você vai ter todas as atualizações do Windows, incluindo o Microsoft Office e aplicativos do Windows 10, né? E Windows 11. Assim você automatiza a proteção e mitiga potenciais ameaças, né? Prevenindo o ataque. Além disso, também, junto com outras proteções, além do backup, você vai ter também a proteção de filtragem de URL, né? Controle de acesso a URLs maliciosas. Isso vai muito do caso de, às vezes, a empresa não ter um endpoint, né? Então, assim, com a Acronis, além do serviço de backup, você tem a proteção de endpoint também, né? E com isso ela vem essa filtragem de URL. Na filtragem de URL ela vai permitir controlar o acesso a sites da internet, né? Sim, você pode negar ou permitir algum acesso a site, tanto por categoria ou por blacklist ali, né? Whitelist. Você pode também importar banco de dados de terceiro, né? Parecido com o que era feito lá no Squid, né? O IP Tables. Você consegue ter isso também. E você também tem a análise de cargas para o URL malicioso, né? Então, assim, antes de você acessar algum site ali, ou se você está fazendo alguma pesquisa no Google, ele vai te mostrar se aquele site ele é malicioso ou não. Assim, a gente previne ataques, né, através de sites maliciosos ou sites hackeados, e melhora a conformidade e a produtividade dos nossos colaboradores, né? Com isso, a gente também, além disso tudo, a gente tem um inventário de hardware, né? A gente consegue descobrir todos os ativos de hardware em todos os endpoints protegidos da organização, né? Então, assim, com isso a gente precisa ter o agente instalado na máquina, né? Aí ele vai te trazer lá informações de CPU, GPU, placa-mãe, memória RAM, adaptadores de rede e etc. Com isso a gente tendo essa informação atualizada sobre os ativos de hardware, né? Tem varreduras regulares e elas podem ser agendadas para você trazer essas informações para você, né? Além de varreduras sob demanda, né? Que pode ser acionadas manualmente, né? Às vezes alguma máquina queimou ali a placa de rede on-board da placa-mãe, você precisou adicionar algum card, né? Separado. Então, assim, você adicionou um card, em vez de você esperar ali a execução da tarefa agendada, você pode executá-la ali no momento, né, para te trazer essa informação. Você vai ter ali informações detalhadas sobre os ativos de hardware, né? Assim, você vai ter o modelo, você vai ter o fabricante, você vai ter o número de série, e ali você vai enriquecendo sua documentação interna, né? Além de você navegar por todos os ativos de hardware, né? Você pode pesquisar lá por vários critérios, né? Assim, eu quero máquinas que tenham processador X, para talvez eu fazer um upgrade dessas máquinas, né? Tamanho do disco ali, para mim ver se eu preciso aumentar o disco, ou se eu preciso fazer uma limpeza no disco em tal máquina, né? E você também pode ter informações ali da capacidade de memória para realmente se você tem que fazer um upgrade de memória em certas máquinas, né? Com isso ele vai gerar esses relatórios de inventário de hardware e você tem essa informação para você tomar essas ações. E você economiza tempo e esforço com informações atualizadas de inventário de hardware. Na questão de desktop remoto e assistência remota, né? Você pode operar remotamente qualquer endpoint, assim como se estivesse ali perto do dispositivo, né? Você pode conectar nas máquinas remotas, mesmo elas estando atrás de um firewall ou em uma rede privada, sem ter que estabelecer uma VPN, né? Ali você vai permitir que seu técnico visualize a tela do usuário e ajude em tarefas específicas ou corrija algum problema, né? Com isso, assim, tendo o agente instalado nas máquinas, a gente consegue conectar nela tanto via RDP Client ou pela própria aplicação da Acronis, né, que é o Connect via HTML5 Client. O que você vai fazer? Você vai ver toda a tela da máquina
diretamente no seu navegador, né? Isso aí sendo de forma mais rápida e mais tranquila. Com isso você tem menos ferramenta, além de menos esforço para se concentrar e tempos de reação mais rápidos, né? E reduzindo o custo. Ali você pode ter um plano de proteção, né? E vai abranger ali todos os aspectos de proteção cibernética. Você pode ter um plano de proteção contendo a proteção para backup, proteção de anti-malware, recuperação de desastre, filtragem de URL, avaliações de vulnerabilidades, né, gerenciamento de patch, descoberta de dados, né, gerenciamento do Microsoft Defender Antivírus e o Microsoft Security Essential. Ou você pode ter também um plano separado para cada uma dessa feature, né? A gente entende que às vezes vai ter um servidor que você já tenha uma proteção de antivírus, ou alguma máquina de algum diretor que ele não quer que esteja a filtragem de URL, então você consegue ter esses planos flexíveis. Você pode ter também um monitoramento e relatórios flexíveis, né? Você vai ter ali um monitoramento da saúde do hardware, do HD, do SSD. O Luan falou isso no começo lá, né? Então, assim, é de extrema importância você ter essas informações, porque você previne uma perda de dados ou previne uma parada grande em algum serviço ou servidor do seu ambiente, né? Ali você vai ter o relatório, você vai ver, opa, a saúde do disco está ali abaixo de 50%, então já vou planejar ali uma janela de parada para a gente fazer essa troca, né? Já utilizando das funções do Acronis ali, do Instant Restore lá, né? Você vai ter ali o controle de atualizações ausente, né? Você vai ter lá o painel, que o painel ele é personalizável, você vai colocar os widgets de acordo com o que você acha necessário ter de visualização para o seu dia a dia, né? Aí com isso você identifica mais rapidamente os problemas, você tem acesso mais rápido à ação de gestão, né? Então, assim, uma console única e operações mais rápidas. E são essas, né, as proteções e as features, né? Para Advanced Backup, a gente tem a proteção contínua de dados, que a gente já disse. Tem o suporte de backup de cluster, né? Para servidores SQL e Exchange, além do Oracle DB e SAP HANA. O suporte para esses tipos de serviço, tanto o cluster do servidor SQL e o cluster do Microsoft Exchange, além do Oracle DB e SAP HANA, só funciona quando tem um pack de backup avançado, né? Para isso aí, sempre é interessante a gente sempre focar no pack de avançado de backup. Você vai ter ali também o mapa da proteção de dados, né? Relatório de conformidade, relatório de backup agendados, né? No Disaster Recovery avançado, você vai ter ali a falha de produção e teste, né, para a Acronis Cloud, os runbooks, você vai orquestrar ali a recuperação de backup, né, você vai criar triggers, né, assim, de acordo com a necessidade do seu negócio, assim, eu tenho serviços aqui que é essencial e não pode ficar parado, então você vai ali criar os runbooks, você vai fazer aqueles testes periodicamente para validar se aquela máquina está ativa, para caso ela não esteja ativa, você já inicializa o disaster recovery, né? Você pode ter a opção da implementação sem VPN, né? Ali você vai publicar ali uma URL relacionada ao IP que esteja lá na nuvem da Acronis, para que você tenha acesso ao seu serviço. Você pode ter também o suporte a VPN multisite, né? IPsec, pode ser ela site to site, né? Modelo L2. Você tem vários outros modelos de disaster recovery, né? Não só para teste, mas ou para failover, mas também você pode ter a produção, né? Você pode executar seu servidor lá diretamente na nuvem da Acronis, e a configuração de DNS personalizado, né? Caso você opta pela implementação sem VPN. No Advanced Security, a gente vai ter lá a filtragem de URL, a prevenção de exploração, um antivírus com detecção aprimorada, baseada em assinaturas, a varredura de anti-malware de dados na nuvem da Acronis, né? Assim a gente remove a carga nos endpoints e garante os backups sem malwares. Então, o que isso faz? É uma ferramenta bem interessante, né? Porque assim, a gente vai ter o backup, mas assim,
a Acronis entende que só o backup não é necessário, né? Além de fazer os testes do backup, para ver se aquele backup você consegue restaurar ele em tempo ágil, se aquele backup, quando você restaurar, vai estar íntegro, né? Além disso tudo, para você ter o backup ainda mais íntegro, a Acronis faz a varredura desse arquivo de backup na nuvem dela, né? Então, tipo assim, ela vai procurar ali arquivos maliciosos, ela vai procurar ali se tem algum lixo, né? Porque na hora que você precisar voltar esse backup, você não voltar ele com lixo, você não ter mais problemas, né? Você voltar o backup o mais íntegro possível. Além no Advanced Security, você vai ter o dado forense, né, em backups, um pouco que eu já falei. Assim, essa questão é mais usada em auditoria, né? Assim, a máquina foi comprometida, vamos fazer a análise, vamos verificar o que aconteceu, de onde veio, ou alguma questão mesmo interna de colaborador, alguma coisa do tipo. Você pode ter ali o planos de proteções inteligentes, você vai ter a lista de automática de permissões, né? Tipo assim, aplicativos que eu permito, aplicativos que eu não permito. Você vai ter a recuperação segura, né? Atualizações, definições de antivírus e varreduras de anti-malware como parte do processo de recuperação para evitar a recorrência de ameaça, né? Então, você tem essas funcionalidades, além da limpeza remota do dispositivo e o gerenciamento de anti-malware do Windows. No Advanced Manager, você vai ter ali o gerenciamento automatizado de patches, né? Vai ter o inventário de hardware, vai monitorar a saúde dos discos, você vai ter ali o patch a toda prova, né? Você vai conseguir atualizar sempre os patches, mas sempre ali tendo a opção de fazer o backup desse servidor ou dessa máquina antes que seja aplicado esse patch, né? Para você ter uma segurança maior. E além do agendamento de relatórios, né? Você vai receber relatórios lá de conformidade, de inventário de software e do relacionamento do gerenciamento automatizado de patch, né? Você vai conseguir ter isso aí. A Acronis é líder em resultados de testes independentes, eu já disse um pouco lá no começo. Então, essas organizações elas estão sempre testando as funções, né, dos produtos, não só a Acronis, mas outros players também, né? E a Acronis sempre se destaca em relação a essas organizações, essas verificações das organizações, né? Então, ela está sempre ali, ela é sempre líder no quadrante das organizações. Com isso, eu encerro aqui, né, a apresentação. A gente vai abrir um espaço aqui para perguntas. Se alguém tiver alguma pergunta aí, pode ficar à vontade. A gente vai responder para vocês. E eu acredito que é isso. Obrigado, Alan. Bom, como o Alan bem falou, agora a gente vai deixar esse espaço aberto para qualquer dúvida, qualquer pergunta. O Alan está prontamente para responder. Tem alguém olhando ou você que está olhando o chat? Estou olhando aqui. Beleza. Como eu estou compartilhando a tela aqui, eu não... Vamos lá, pessoal, alguma pergunta, alguma questão em relação às soluções da Acronis, às vezes alguma dúvida em relação à sua própria estrutura? Como funciona a parte do licenciamento? Bom, pergunta bem interessante. O licenciamento da Acronis é de duas formas. Para backup, você pode licenciar tanto ele por workload, né? Assim, por quantidade de máquina e servidores que você tem na rede, ou você também pode licenciar ele por volumetria, né? Você vai me dizer, Alan, eu tenho uma volumetria aqui de 2 teras, a gente vai fazer ali toda a análise, né? Assim, para questão de retenção, quanto tempo de retenção eu quero, e aí a gente vai fazer a precificação em cima da quantidade de dados. Ou você vai me passar a quantidade de servidores que você precisa, a quantidade de máquinas que você precisa, porque é diferente
o valor servidor e o workstation, e aí a precificação funciona dessa forma. Para os outros produtos, tanto de endpoint quanto de e-mail, aí é licenciado por nó. Obrigado pela pergunta. Obrigado, Alan, também pela resposta. Alguém tem mais alguma pergunta? Você está visualizando aí também, né, Alan? Eu consegui colocar a janelinha aqui em paralelo. Bacana. Bom, não tendo mais perguntas, a gente fica aberto aí, pode entrar em contato posteriormente, se vocês quererem uma outra apresentação, algum outro modelo que você quer que leve para um gestor, ou você quer saber mais sobre alguma das ferramentas que a gente citou hoje aqui, fica à vontade, entre em contato com a gente consegue fazer aí uma demonstração, a gente consegue fazer uma POC aí, para vocês verificar mesmo a funcionalidade da ferramenta, das funções, ali fazer talvez ali um teste ali de um disaster recover. Fique à vontade, entre em contato, nossos vendedores aqui vão estar abertos a isso, e a gente fica aguardando aí, e à disposição. Muito obrigado, Alan. Bem como o Alan falou, a gente estamos abertos aí a qualquer contato, a qualquer dúvida, a qualquer consultoria no sentido de cibersegurança. É importante a gente falar também da gente sempre investir, não somente investir propriamente, mas investir atenção à melhoria das nossas ferramentas, né, dentro das nossas empresas. A gente nunca, é normal do ser humano, a gente não se preocupar com potencial problema ou potencial prejuízo até que ele ocorra. Então, se a gente tem forma de prevenir isso com ferramentas de ponta, a gente precisa entender a real necessidade disso. Aquele famoso não vai acontecer comigo, né? Exatamente, não vai acontecer comigo, tá tudo bem, até hoje não aconteceu nada, até o dia que acontece, e aí você tem serviços parados, você tem prejuízo financeiro, você tem a credibilidade do seu negócio em jogo, então é importante a gente se atentar a isso, independente da nossa posição, seja um técnico que esteja escutando, independente da posição, é importante tratar sobre a segurança dos dados e informações, que acrescente também cyberataques, vem tornando isso ainda mais necessário, né? E ainda mais crítico em relação à atenção mesmo da empresa. Então, mais uma vez, agradecer a participação de todos aqui, que dedicaram um tempinho para escutar um pouco das nossas soluções, né? Do cenário de backup, em especial as soluções da Cronis, que o Alan apontou muito bem. E conte conosco para qualquer contato. Tá bom, pessoal? Tá deixando aí o site, as redes sociais, o nosso telefone. É sempre bacana estar acompanhando a gente lá. A gente sempre posta conteúdos relevantes sobre cibersegurança. Não só sobre cibersegurança, mas conteúdo relevantes para o ideal da sua empresa também. Então, segue a gente lá. Qualquer outra dúvida, pode entrar em contato com a gente vai estar à disposição. Obrigado, Alan. Obrigado, pessoal. Falou, até mais. Até um próximo contato.